Alô, amigos do programa Louvor e Mensagem, que bom estarmos novamente juntos nesse seu televisor. Nós temos um programa curto, 30 minutos, mas nesses 30 minutos existe sempre uma boa entrevista e logo em seguida uma palavra que possa abençoar o seu coração e da sua família. Venha estar conosco ou em qualquer uma das nossas igrejas. No programa de hoje vai ficar aparecendo certamente algum endereço perto da sua casa que você vai poder participar, ser abençoado e trazendo sua família, e eu tenho certeza que você vai ser abençoado. Está começando o programa Louvor e Mensagem. Olá, amigos, bem-vindos ao programa Louvor e Mensagem. Hoje, no bate-papo, eu estou recebendo uma professora de português e literatura, a Jaqueline Fernandes, mas ela também está envolvida num trabalho muito lindo, que é a Palavra com Arte, um trabalho de inclusão, de carinho com as pessoas e arte, já diz o nome. E nós vamos conversar com ela também sobre a experiência dela com Jesus. Tudo bem, Jaqueline? Tudo bem, é um prazer estar aqui com você. Muito bom tirar esse tempinho de bater papo com você, né? Sim. Porque eu já te conheço, mas acho que a gente nunca teve essa oportunidade de contar detalhes. É verdade. Não é? E o testemunho tão bonito. Jaqueline, como foi teu encontro com Jesus? Meu encontro com Jesus foi aos 18 anos. Foi numa viagem ao sul, visitando meus parentes. E na hora do culto, todo mundo vai para o culto, né? E aí fui convidada a estar no culto. E entrando na igreja, recebi assim, parece que o céu se abriu. E foi um encontro maravilhoso. Fui tocada pelo Espírito Santo naquela noite ali, e eu vim com aquilo no meu coração para o Rio de Janeiro. Eu costumo dizer assim, se você tem problema com o evangelho, não entre numa igreja, porque você vai ser impactado. É verdade. Você vai ficar apaixonada Sim. pelo louvor, pela Sim. mensagem, né? As músicas, parece que era tudo feito para mim. Aquela noite foi uma noite para mim, que Deus fez para mim. Que coisa, né? E aí, então, você veio para o Rio, né? Sim, eu vim para o Rio, cheguei no Rio, procurei a igreja e comecei a minha caminhada com Jesus. E foi interessante que Jesus foi acrescentando na minha vida uma mudança, uma transformação, uma aceitação de mim mesma, né? Porque jovem sempre está achando que não tem o cabelo que queria, não tem a pele que queria, sempre é o pior. E aí o Espírito Santo vem e fala assim: eu te fiz dessa maneira e eu te amo dessa maneira e você é única. A terapia de Deus é maravilhosa, é verdade, né? E é fundamental para a nossa vida. Verdade. Esse amor próprio, né? A gente não pode amar o outro sem nos amar. É uma bênção quando a gente tem um encontro com Jesus nessa idade, o que aconteceu comigo também. E aí, como é que você foi conhecer a Igreja Missionária Evangélica Maranata? Como é que foi isso? Foi também um momento muito importante na minha vida. Foi assim eu falo que foi começou a edificação mesmo da minha vida espiritual. Foi nessa igreja, porque eu conheci uma jovem e eu acho que é muito importante a gente falar a importância dos jovens na sua escola, na sua faculdade, no nosso meio, né, de estar reunido, de falar de Jesus, de dar testemunho do que evangelho. Um evangélico secreto. Sim, isso. E eu tive o prazer de conhecer uma querida amiga, Valéria, o nome dela, né? E ela já pertencia à Igreja Maranata. E um belo dia, no corredor da escola técnica, eu passei e vi um grupinho reunido assim, mas eu achei então que eram só pessoas estudando.
E aí, quando eu voltei, eu ouvi alguma coisa de Bíblia. E aí eu parei, olhei assim, entrei, deixei acabar. E quando eu olhei, quem estava lá? A minha amiga, que tinha estudado o ano anterior, tinha feito preparatório para a escola técnica antigamente, ainda fazem, né, preparatórios, né? E aí eu encontrei ela lá. E aí ela falou assim, conversando e tudo, aí eu contei da minha conversão, nos abraçamos e tudo. Aí ela falou, o que você vai fazer sábado? Eu falei, nada. Aí ela falou assim, na minha igreja tem uma reunião só de jovens. Você não quer ir? Eu falei, quero. E aí eu fui. E aí, meu filho, estou aqui até hoje. Que bom, que bênção. Agora, Jaqueline, você encontrou assim alguma, eu não digo perseguição, mas algum problemazinho familiar pelo fato de você ter abraçado o Evangelho? Naquela época, os evangélicos ainda eram um número pequeno da população. Não eram evangélicos, né? Eram os bíblias, né? Eram os crentes, os bíblias, o que iam fazer lavagem cerebral. Essa era... Que querem levar você para a religião deles. Isso, você vai ficar maluca. Isso. E por aí foi... Todo esse tipo de preconceito, né? Existia nessa época muito. Teve algum problema assim na sua família, tendo 18 anos e tomando essa decisão? Meu pai ficou sem falar comigo durante um bom tempo, né? Embora eles não fossem praticantes, mas... De nenhuma religião. De uma religião, ser crente naquela época era uma coisa de outro mundo. Então, começou assim, né? Brigas em casa. Parece que assim, quando eu me converti, minha casa virou de cabeça para baixo. Ao ponto da minha mãe, né, eu chegar em casa, botar o pé em casa e ela ficava possuída por espíritos malignos, fazendo terrorismo, dizendo que ia matar todo mundo, aquelas coisas, né? Que a gente sabe muito bem que o inimigo apronta, né? E eu, nova convertida até então, né, sem saber o que fazer, sem saber como agir, né, daquela maneira, ficava com muito medo. E assim, eu só sabia assim, orar e ler a Bíblia, orar e ler a Bíblia. E aí eu comecei a compartilhar isso com os irmãos da igreja, com os professores da escola dominical, que eu logo comecei também a frequentar. E aí elas começaram a me orientar. E nesse meio tempo, nessa reunião de jovens que eu comecei a frequentar, eu fui batizada com o Espírito Santo. Você foi fortalecida aí fui com o fortalecida, fui revestida com a autoridade do Senhor. E aí um dia eu cheguei na minha casa e eu comecei a orar com autoridade e os espíritos cessaram de perseguir a minha mãe. Malignos. Sim, os espíritos malignos cessaram de perseguir a minha mãe. E aí eu tive assim um refrigério de Deus. Paz, né? Que coisa linda. E desde então a sua caminhada foi uma bênção. Você conheceu o teu esposo na Maranata. Isso, conheci o Carlinhos, né? Carlinhos Fernandes, nosso repórter querido, nosso jornalista, muito amado. Agora é passeador carioca. Isso aí. Já até deu a entrevista dele aqui também. Ele foi uma bênção na minha vida também, né? Nós éramos muito jovens. Menino, Bernardo, nasceu o Bernardo, agora está com 21 anos. Enfim, Deus te deu assim uma caminhada, você não precisou de uma tragédia na vida, de uma doença. Mas Deus me deu uma coisa que eu precisava, uma família de verdade, que eu tivesse liberdade de contar meus anseios, de me fortalecer espiritualmente, né? A gente precisa desse lado espiritual. E a igreja, para mim, eu falo, né? A Maranata para mim é a minha família, né? É a nossa família. Então, para mim foi fundamental. Tanto que Deus colocou no teu coração agora esse projeto, né? Palavra com Arte. Rapidamente, você precisa dizer para a gente o que é isso. Isso. Palavra de Deus é uma coisa maravilhosa. Isso. Arte também é tudo de bom. É tudo de bom. Juntou as duas coisas? Como é verdade. É isso? Mas, assim, eu preciso também falar que, assim,
toda a minha trajetória dentro desses anos todos, dentro da Maranata, Deus sempre me impulsionou para o trabalho. E eu acho que igreja você tem que trabalhar, você tem que estar à disposição para o outro, né? Eu fui superintendente da escola dominical no Meyer, eu implantei toda a escola dominical quando abriu o Meyer, né? E eu, junto com o meu marido, a gente sempre trabalhou muito, sempre fomos muito envolvidos na obra de Deus. Isso é uma característica da igreja evangélica, não é um espaço que você entra, assiste aquela reunião e vai embora, não, é a tua família. Sim, você ali, você é um atuante, você é agente atuante. Por isso que você teve essa inspiração desse trabalho Palavra com Arte? O que é isso? Bom, foi num dos cultos que nós estávamos, né, ministrando, né, oração sobre a cura. Eu vi que muitas pessoas foram à frente, receberam oração, muitas por depressão, muitas por outras doenças. Enfim, é o que o mundo está, né, vivendo hoje, né? E aí eu fui com aquela coisa no meu coração para casa, triste. Eu falei assim, gente, como é que pode? A igreja está tão adoecida, as pessoas estão tão adoecidas, o que está acontecendo, meu Deus? E aí, assim, E eu sempre faço essa pergunta, o que eu estou fazendo? Não é o que a igreja está fazendo, o que eu estou fazendo como igreja. E aí, um dia na aula, porque eu faço aula de artesanato, né, herdada da minha mãe, e eu estava lá, de repente, Deus falou no meu coração, isso é só para você? O que você vai fazer com isso que você está aprendendo? Aí eu falei, mas eu não sei nada. Mas o que você sabe, você pode ensinar. E eu, como professora nata, né, a gente tem essa coisa, né, de estar sempre querendo repassar aquilo que a gente sabe. Aí vocês começaram esse grupo na igreja. E eu fui para a igreja no domingo, comecei a procurar mulheres que tinham a ver, que uma era costureira, outra... E eu comecei a falar, olha, Deus falou isso comigo. O que Deus falou com você? Deus também estava falando muito isso comigo. E aí... Que bom. Tem esse grupo foi agora. Foi tão maravilhoso que nós nos reunimos. E assim, não só para fazer o artesanato. Não só para fazer o artesanato. Que já é uma terapia, mas também para orar e falar da palavra de Deus. Nós temos um momento em que a gente para, geralmente às 4h30, a gente para, tem o nosso cafezinho, cada uma traz um lanchinho, cada uma mais gostoso que o outro. E está aparecendo aí o endereço da Igreja do Meyer, isso, aonde você o Adriano, vai encontrar 115. A Jaqueline lá e um grupo de mulheres com esse Jaqueline, palavra, Raquel, arte, Luísa, Lúcia, artesanato Natália. E um povo querido, um povo que vai orar junto. Isso. Jaqueline, o programa passa rápido aqui. É verdade. Não é? Muito obrigado pela Obrigada tua presença. A você. Que você continue abençoando muitas pessoas lá através desse ministério. Amém. Mas você não deixe de visitar uma de nossas igrejas. E se você gosta de artesanato e também de estar compartilhando, vá a esse endereço aí, da nossa Igreja do Meyer. Mas continue ligado, o programa não terminou, você vai escutar uma mensagem ainda abençoada. Ligue para nós, temos um grupo aqui que vai atender a sua ligação com muito carinho. E também vá nos assistir no YouTube, programas antigos, esse programa em breve também estará no YouTube. Procure o nosso canal aí, está aparecendo também na telinha como procurar este programa no YouTube e também o canal da Igreja Maranata. Fique ligado e seja abençoado agora com a Palavra de Deus. Olá, queridos, Deus abençoe vocês. Eu sou o pastor Rômulo Augusto e eu gostaria de compartilhar um texto da Bíblia Sagrada com você nesta manhã. O texto está em Atos, capítulo 19, e que diz assim: E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, de sorte que até os lenços e aventais eram levados do seu corpo aos enfermos, e as doenças e os espíritos malignos saíam deles. E foi isso notório a todos os que habitavam em Éfeso, tanto judeus como gregos, e caiu temor sobre todos eles. E o nome do Senhor
Jesus era engrandecido. E muitos dos que tinham crido vinham e confessavam e publicavam os seus feitos. Assim, a palavra de Deus crescia poderosamente e prevalecia. Que texto interessante. O que temos aqui é uma grande ação de Deus por intermédio da vida e do ministério do apóstolo Paulo, por ocasião da sua terceira viagem missionária em Éfeso. E o texto nos relata que os objetos pessoais do apóstolo Paulo, os lenços, os aventais de Paulo, quando tocavam os oprimidos, os enfermos, os doentes, o texto diz que eles ficavam curados, eles eram libertados. E assim Deus fazia grandes coisas através da vida e do ministério do apóstolo Paulo. E alguns aspectos me chamam a atenção nessa história que nós estamos relatando aqui, que é exatamente algumas características de uma ação genuína de Deus. Como é que você identifica uma ação autêntica que vem da parte de Deus? Pelo menos o texto nos sugere alguns indícios, algumas características, melhor dizendo, que são bem visíveis nesta passagem. A primeira delas, o texto diz no verso 17, que caiu um grande temor sobre todos os que ali estavam, vendo, presenciando o que Deus estava fazendo através do apóstolo Paulo. Caiu temor sobre eles, respeito pelas coisas de Deus, caiu quebrantamento. Quando a ação de Deus realmente acontece num ambiente, no meio das pessoas, existe um quebrantamento, existe um sentimento comum de que aquela ação vem realmente de Deus. Você sabe por quê? Porque o nosso Deus não é um Deus de confusão, o nosso Deus é um Deus, o Espírito Santo testifica, há uma identificação de que aquela manifestação que está acontecendo, de fato, é uma manifestação de Deus. Não existe dúvida, não existe confusão. Então, existe temor. Eu acredito que está faltando hoje, nos nossos dias, esse temor pelas coisas de Deus. Muitas pessoas ouvem, muitas pessoas presenciam, mas, infelizmente, nem todas conseguem ter esse temor diante das manifestações de Deus, mas costuma ser uma característica comum. Corações são quebrantados diante de uma manifestação genuína da parte de Deus. Uma outra característica que eu observo no texto, ainda no verso 17, é que o texto diz que o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Isso mesmo. Diante de tudo aquilo que Deus estava fazendo através da vida do apóstolo Paulo, quem foi exaltado naquela ocasião foi Cristo, foi o nome do Senhor. Muito interessante notar isso, porque Paulo não trouxe para si as glórias, os louros do que estava acontecendo, do que Deus estava fazendo através da sua vida. Paulo não quis tirar proveito daquilo que Deus estava fazendo através da sua vida. Sabe por quê? Paulo sabia que ele estava sendo um instrumento nas mãos de Deus, mas que, na verdade, a glória, o poder e a honra pertenciam ao Senhor. Então, o Evangelho, quando entra na vida da gente, quando ele se manifesta de verdade, de maneira genuína, uma das características que se pode observar é essa aqui: a glória é de Cristo. Eu acho interessante a gente destacar isso aqui, porque há muitas pessoas que querem se valer desta glória, querem se valer desta honra, quando, na verdade, eles deveriam exaltar o nome de Jesus. Não me consta no texto que Paulo tenha posto uma placa na sua nova igreja, agora a igreja de Paulo, a igreja do Todo-Poderoso. Paulo sabia que a honra era do Senhor. Paulo sabia que a glória pertencia ao Senhor. Então, o nome de Jesus foi engrandecido através da vida do apóstolo Paulo. Que bênção sermos usados por Deus. Que bênção
sabermos que Deus nos usa como instrumentos nas suas mãos. No entanto, nós precisamos sempre reconhecer que é por causa de Jesus. É Deus que está nos usando, é Deus que nos usa para abençoar as pessoas. Mas uma outra característica que eu percebo no texto, que marca uma ação genuína de Deus e do Espírito Santo, está no verso 18. O texto diz que eles confessavam e abandonavam as suas práticas, aquelas práticas que não agradavam a Deus. Eles confessavam e abandonavam, é o que diz o texto sagrado. Sabe o que isso me mostra? É que quando o Evangelho entra na nossa vida, algumas vezes nós precisamos abrir mão de algumas coisas. Isso mesmo. O que é mais comum a gente ouvir são as pessoas dizendo que o Evangelho só traz bênçãos e mais bênçãos. O que é uma verdade. O Evangelho traz muitas bênçãos. Por outro lado, muitas vezes o Evangelho, os valores do reino nos impõem que a gente abandone algumas práticas que não agradam a Deus. Eu acho que é muito oportuno dizer isso aqui para você neste programa. Pode ser que por causa do Evangelho você esteja sendo desafiado a abrir mão de alguma coisa. Quem sabe de um relacionamento que não vem de Deus? Quem sabe de uma prática que não agrade a Deus? Eu não sei. Eu acredito no poder do Espírito Santo. Eu creio que o Espírito Santo é poderoso o suficiente para testificar no seu coração, para mostrar a você, quando você ler a Bíblia, que você entenda que tal prática talvez precise ser abandonada, deixada de lado. Então isso me chama a atenção, confessar os nossos erros, confessar as nossas culpas. A Bíblia diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Portanto, a confissão precisa vir acompanhada de um abandono, de uma atitude. A confissão precisa ser acompanhada dessa atitude. É o que o texto sagrado nos mostra. Eles confessavam, eles abandonavam as práticas que não agradavam a Deus. Isso é uma outra característica da manifestação do Evangelho. E o texto diz ainda no verso de número 20, que a palavra de Deus prevalecia. E a palavra do Senhor prevalecia, diz o texto, poderosamente. Sabe o que isso significa? A partir de então, a Bíblia passou a ser considerada por aquela gente. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A fé genuína brota no nosso coração através da palavra de Deus. Foi o que aconteceu com aqueles homens. Significa que a Bíblia passa a ser o nosso manual de vida, manual de fé, de prática. Jesus disse assim: vocês estão limpos pela palavra que vos tenho falado. Muito interessante isso. Quando a palavra de Deus prevalece na nossa vida, significa dizer que nos importamos com o que a Bíblia ensina, com as orientações da Bíblia. A palavra de Deus prevalece na nossa vida a partir da nossa conversão. É muito precioso quando a gente considera o que a Bíblia nos ensina, quando a gente considera o que a Bíblia nos mostra. Os padrões da Bíblia são padrões que nos abençoam, são padrões que nos desafiam. Jesus disse: considerai as Escrituras, porque vocês poderão ter nelas, ou terão nelas, a vida eterna, pois são as Escrituras que testificam de mim. Olha que coisa linda, uma das marcas de uma ação genuína de Deus na vida das pessoas. As pessoas passam a crer na Bíblia. É o que nós estamos fazendo aqui nesta ocasião, falando da Bíblia para você, pregando a Bíblia, dizendo para você que a Bíblia tem as respostas para o que você precisa, para as diversas questões da sua vida. A Bíblia tem a resposta. Então, nesta manhã, abra o seu coração
para crer na Bíblia. Permita que o Espírito Santo trabalhe na sua vida, fazendo com que a Bíblia Sagrada entre no seu coração e aí você passe a considerar o que a Bíblia Sagrada ensina, os valores da Bíblia Sagrada, como isso é importante na vida do homem. Que Deus te ajude, que Deus te abençoe, que essas marcas, que essas características de uma conversão genuína possam acontecer na sua vida. O objetivo desse programa é exatamente esse, falar de Jesus, falar do poder de Deus, daquilo que Deus pode fazer na sua vida, no seu lar, no seu casamento, na sua casa. Não importa quem você seja, não importa a circunstância que você esteja vivendo neste momento, creia na ação do Espírito Santo na sua vida. É possível que você seja uma pessoa transformada. Talvez você diga, mas pastor, eu não mereço, eu sou alguém pecador, eu não sou digno. É verdade, querido, você está certo. Você não é digno, eu também não sou. Ninguém é digno, mas é pela graça de Jesus. É por causa da sua grande misericórdia, do grande amor com que Ele nos amou, que nós podemos abrir o coração, abrir a alma e crer no poder do Evangelho. Que esse poder possa trazer cura para você, possa trazer libertação para você e gerar uma vida nova a partir de então, em nome de Jesus. Que Deus abençoe você. Gostaria de fazer uma oração breve. Eu quero sugerir que você acompanhe, que você abra o coração e permita que o Espírito Santo te abençoe nesta manhã. Querido Deus, obrigado por este ouvinte que nos assiste nesta manhã. Senhor, que esta palavra venha de encontro ao seu coração, à sua vida, que ele possa permitir que o poder genuíno do Evangelho possa acontecer na sua vida, Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos por cada pessoa que nos assiste nesta manhã, para a glória do Senhor. Amém e amém. Ligue para nós, está aparecendo aí um telefone na sua telinha. Existem pessoas que estão aguardando a sua ligação com muito carinho para trazer uma palavra, quem sabe ouvir um pouquinho você, orar novamente por você. Enfim, será uma alegria atendê-lo numa de suas ligações. Que Deus abençoe você em nome de Jesus. Quero também sugerir que você entre no nosso canal do YouTube. É só digitar Programa Louvor e Mensagem e você pode assistir esses e outros programas que estão lá no YouTube. E também eu quero convidar você para estar conosco na nossa igreja do Meier, Rua Adriano, número 115, no Meier. Será um prazer recebê-lo junto com a sua família e assim podermos adorar a Deus juntos. Deus abençoe você em nome de Jesus. No meu dedo põe o anel da autoridade, como um filho ao seu lado faz ficar. Hoje ainda o Pai está no horizonte, de braços estendidos para você. Se você quiser voltar, ainda é tempo. Deus é Pai e Ele vai lhe receber. Se você quiser voltar, ainda é tempo. Deus é Pai e Ele vai lhe receber. Deus te abençoe.